Deus diz na Bíblia assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Muito bem. Então, Abraão é muito falado no mundo árabe, né, todos aqueles países, né? E também sobre o filho dele, o Isaque. Porque Deus fez uma promessa para Abraão, do filho de Sara, sua mulher, e eu tenho a minha promessa, da descendência de Isaque. Mas Deus também deu uma benção lá para Ismael, né? Filho de Agar, a serva de Sara. Porque a Sara que mandou Abraão ficar com ela, né? Porque ficou apavorada, porque já estava velha, e Abraão também velho. Então, assim, quem é que vai ser nosso herdeiro? Porque tinha que ter um herdeiro. Esse costume, né? A cultura da época. Então, Abraão falou Sara falou com Abraão, tenha filho com Agar, minha serva. E Abraão foi na conversa dela e teve, né? Ismael. E Deus teve assim uma consideração com Israel pelo fato de ser filho de Abraão. E fez uma promessa para a descendência dele também. Uma promessa até grande. Mas a promessa com o judeu, ou seja, os judeus os judeus legítimos, né, é considerado da descendência de Isaque, filho de Sara. Então Abraão teve esse filho com Sara, né, na velhice. Então a Sara morreu, faleceu, passou uns anos, Abraão casou com a outra senhora, que é muito pouco falado sobre esse casamento de Abraão, né, com essa senhora. Essa senhora chamou Setura, é porque começa com C, né? Na minha Bíblia aqui está com C. Então muita gente pronuncia Quetura. E com Quetura, Abraão veio a ter 6 filhos homens. Veja só, isso é muito pouco pregado, né? Muito pouco ensinado, falado sobre isso. E, consequentemente, Abraão veio a ter 7 filhos homens. Primeiro com a sua mulher legítima. A primeira mulher, né? Esposa. Sara, que é o Isaque. Da onde descendeu o povo judeu. Aí veio aquela situação. E o povo que descendeu de Ismael? Tem promessa? Tem. Deus fez uma promessa também grande para ele. Mas não é tão grande. Nem se compara com a descendência de Isaque. Mas os outros filhos que Abraão teve com a Quetura? Aí não teve promessa, não é? Só que tem aquele povão todo dos árabes, todos aqueles países lá. Todos aqueles países lá. Fala-se muito, né? Os estudiosos, fala-se muito que todo aquele povo é descendente dos filhos de Abraão. E eles têm aquela demanda entre si, né? Eles talvez nem pensam nisso. Nós todos somos irmãos, né? Poderia pensar assim, todos somos irmãos por parte de pai, né? Porque todos são filhos de Abraão. Aquele povão todo, imagina, aquele povão todo. Aí eu vou falar o nome deles para você, que está aqui no Gênesis capítulo 25, olha só. Abraão tomou outra mulher e seu nome era Quetura, a partir do versículo número 1, né, capítulo 25 de Gênesis. E essa mulher gerou-lhe filhos, né? Então está aqui o nome dele, ó. Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Soá. 6 filhos de Abraão com Quetura. E entende-se que todo aquele povo árabe, aqueles países todos lá, é descendente desses filhos de Abraão, né?
e a briga, né? A guerra, a disputa por terra e tudo. É aquela coisa toda, né? Que um dia vai ser tudo apaziguado, né? Haverá paz no mundo inteiro, porque Jesus disse, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E Deus prometeu também, né? Paz. Um dia vai vir paz para o mundo inteiro, porque o reino de Deus, quer queira, quer não queira, vai ser instalado, né? Vai ser promulgado. Mas por que não se sabe disso? Por que isso aí não é sabido pelos povos da terra? Porque exatamente, né? Nós temos um adversário espiritual, todo mundo sabe, né? Que é chamado de inimigo, é chamado daqueles nomes que você já sabe. E na Bíblia fala sobre um Deus que é o Deus desse século. Paulo falou sobre ele. O Deus desse século que é o contrário, né? Não quer que o reino de Deus venha de jeito nenhum. Mas o Jesus mandou nós buscar em primeiríssimo lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando o reino de Deus chegar, haverá paz no mundo inteiro. O reino, aquele Deus lá que está escrito, Deus desse século, que o apóstolo Paulo falou sobre ele, vai ser acabado, né? Vai ser exterminado. E então, o que vai mandar, o que vai dominar sobre tudo, está escrito em Atos dos Apóstolos, o reino de Deus domina sobre tudo, tudo que você pensar, tudo. Então aí acabou essa confusão, né? Não haverá mais guerra, por isso que a Bíblia fala, não haverá mais guerra, nem tristeza, nem dor, nem choro, porque o reino de Deus é paz, alegria, poder no Espírito Santo, né? Então, vai acabar toda a confusão que a gente vê hoje. Tudo isso que a gente vê hoje que é de ruim, tudo isso vai acabar, tudo isso vai terminar. E o reino de Deus vai durar para sempre. E no capítulo 7 do livro de Daniel fala sobre ele, né? Que haverá esse reino, e esse reino nunca terá fim. Louvado seja o nome do Senhor, né? Bendito seja o nome do nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, nós temos só que agradecer. Que Deus abençoe a todos vocês. Mais um pouquinho de conhecimento para nós todos, né? Porque examinando a Escritura Sagrada, que Jesus mandou nós, né? Nós, deu uma ordem para nós. Examinai as Escrituras. Isso aqui não é só uma leitura, é um exame das Escrituras. Que Deus abençoe todos vocês ricamente, lhes dê muita sabedoria, entendimento, para que possamos entender cada dia mais, né? Nos dê entendimento para que possamos cada dia mais entender as coisas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Amém.